bom, vou te convidar. E você tem que convidar o Rodrigo também, né? Uhum. Aí o Rodrigo entrou. Rodrigo. Tá funcionando aí? Tá. Tá me ouvindo, Rodrigo? Deixa eu ver aqui minha internet. Rodrigo, me escuta? Ele tá... Tá com internet lenta. Deixa eu ver se ele... Não está conseguindo. Só um minutinho. Rodrigo, me escuta? Olá, boa tarde. Estamos providenciando a conexão dos demais aqui. Olá, Rodrigo. Boa tarde. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Só tô botando meu... Olá, boa tarde. Aí, Oi, Tereza. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom? Tudo certo. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde, Tereza. Tudo bom? Então, aqui Prazer. vamos... Prazer. Vamos aqui dar mais início a uma live do nosso escritório Remer Vilace Nogueira, especializado em propriedade intelectual. Vamos só mais aguardar alguns segundos enquanto as pessoas entram. Sintam-se todos à vontade para fazer perguntas. Podem enviar aqui no chat que eu encaminho, eu direciono as perguntas para os nossos convidados de hoje. Estamos aqui com o sócio do escritório, Ricardo Remer, e com o Rodrigo Fernandes, que é doutor em engenharia elétrica, para falar um pouco. Já caiu? Ou fui eu que caí? Não, eu estou te foi a ouvindo. Tereza. Estou te ouvindo. A Tereza caiu. Aqui, eu estou vendo que ela está entrando. Oi, boa tarde. Eu Voltou. caí aqui rapidinho, mas já voltei. Mas é isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Já diria Faustão. Então, vamos lá. Então, estamos aqui nos reunindo para mais uma live, Remer Vilace Nogueira. Sejam todos bem-vindos. Aqui é mais um bate-papo para a gente entender um pouco dessa já não tão nova tecnologia, mas um pouco ainda mistificada. Estamos aqui com as pessoas certas para nos esclarecerem algumas dúvidas. E agora? Já tem bastante gente entrando aí, né? Já tem bastante gente entrando. Estão todos me vendo por aqui. O Rodrigo consegue me ver, Rodrigo? Sim. Tô te ouvindo bem. E te vendo também. Então que bom. vamos lá. Então, eu acho que nós já podemos dar início aqui. Então, eu vou começar dando uma boa tarde para todos e apresentando os nossos convidados de hoje. Primeiramente, o sócio Ricardo Remer, né, fundador aqui do escritório que leva seu nome.
Boa tarde, Ricardo. Que essa Boa tarde seja a seja a primeira de muitas lives com a gente. É um prazer. E Rodrigo, né, o professor Rodrigo Fernandes, que eu vou passar aqui brevemente, né, o currículo dele, que ele é doutor em engenharia elétrica, MBA em gerenciamento de inovação, professor do Instituto Federal Fluminense, cofundador das empresas Eneotech e ThinksGo.online, conselheiro da Firjan, possui experiência em energias renováveis, eficiência energética, sistemas embarcados, IoT e blockchain. Então, assim, Rodrigo, só o seu currículo já nos deixa, assim, surpresos com o que você vai apresentar aqui para gente, né? Então, seja bem-vindo. Também já deixo o convite Obrigado pelo aberto sempre convite. que quiser voltar. Então, eu vou começar aqui com o tema, né? O nosso tema de hoje, criptomoedas, patentes. E aí, Rodrigo, criptomoeda, né? A gente pode fazer uma separação de cripto, mas não é uma coisa simples aqui. E cripto nos remete àquilo que deve ser ocultado, aquilo que deve ser mantido em segredo, né? O cripto está muito na moda. Às vezes nós colocamos isso longe do nosso dia a dia, mas está super perto, né? Assim, o WhatsApp de uns tempos para cá, né, vem fazendo até propagandas dizendo que todas as mensagens são criptografadas, só a pessoa com quem você fala tem acesso à sua conversa. Então tá bem próximo, né? Eu queria que você trouxesse um pouco desse conceito e nos definisse também o que é criptomoeda. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite e sempre que tiverem assuntos interessantes, podem contar conosco aqui, desde que eu possa contribuir. Esse assunto, esse tema é um tema muito vasto, né? A gente tem vários subtemas aí dentro desse tema criptomoedas, né, que pode ser explorado aí em outras lives, né? Mas sim, é verdade, a criptografia, né, que é a origem da palavra cripto, né, vem de criptografia, na verdade é o estudo das técnicas matemáticas, né, para garantia de alguns atributos da informação. E a gente vive uma era que é a era da informação, né? Os grandes ativos são a informação, né? Hoje a gente vive a era da informação. Né? E quais atributos são esses? Exatamente a disponibilidade, né, a integridade e a confidencialidade, não repúdio, enfim. Mas esses três primeiros são importantíssimos. Né? A informação ela tem que estar, né, disponível na hora que a gente precisar. A gente vive, né, de informação hoje. Né? Mas ela tem que estar disponível a quem de direito, ou seja, o dono da informação tem que definir quem ele vai permitir que essa informação, né, seja disponibilizada. E aí hoje a gente tem até um outro tema grande, aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que trata de informação. Né? E, além disso, né, a gente tem que garantir, né, a integridade, ou seja, que ninguém adultere aquilo ali, né, que mexa sem o dono ou o proprietário, quem lhe permitiu alterar aquela informação. Então, a criptografia nada mais é do que estudos matemáticos dessas técnicas, né, para garantir esses atributos da informação. E aí entra, por exemplo, como você citou, o WhatsApp. Ele usa criptografia. O navegador que a gente usa para, né, o browser, o navegador que a gente usa para acessar as páginas na internet, que é, né, que é o nosso trabalho dia a dia no computador, né? Também tem aquele cadeadinho, aquilo ali indicando que aquela troca de informação está num canal seguro, num canal criptografado. Né? E quando a gente fala criptomoedas, é o quê? É o estudo dessas técnicas para garantir esses atributos da moeda. Mas que moeda? A moeda hoje, há muito tempo, né, o nosso dinheiro, a moeda ela simboliza o quê? Um valor. Um valor que nós, como sociedade, definimos. E aí, ao longo da história, já usamos metais preciosos, já usamos, enfim, diversas outras formas de você quantificar o valor, né? E evitar fraudes, né? O papel moeda, né? Ou seja, aquele papel moeda, aquela nota, ela simboliza um valor que nós, como sociedade, né, combinamos que aquilo vale aquele valor. E é feito todo um trabalho para não deixar alguém sair copiando, né, falsificando aquela moeda. E ou seja, a criptografia,
né? Quando a gente chama criptomoeda, é isso, é pegar a informação de valor. Qual valor? Qualquer que seja esse valor. Então, a gente pode até falar de criptoativos. Embora a gente fale mais de criptomoeda, porque está na mídia, o Bitcoin, né, que é a mais famosa e tudo, mas a gente tem que pensar numa área de criptoativos, aonde a gente está protegendo o valor de ativos, né, aquilo que tem valor, seja de que área for, por isso que eu falo que isso é um assunto muito abrangente, né, e a gente vai proteger essa informação de valor utilizando técnicas criptográficas, né, algoritmos matemáticos, enfim. E aí tem todo esse campo que a gente está tratando hoje aí. Mas interessante você trazer esse ponto, né, da informação e a proteção à informação, a LGPD, porque cada vez mais vem se tomando consciência de que as informações são muito valiosas, né? Informações pessoais, né? Eu lembro que antes, o CPF você não passa para ninguém. Hoje você não faz uma compra de um chocolate se você não der o seu CPF. E o que fazem com isso? Né? É interessante você trazer essa informação para o nosso dia a dia. Mas assim, inclusive, Ricardo, a cripto, né? O conceito cripto já não é de hoje, apesar de a gente pensar que é um estudo recente, uma tecnologia recente, mas vem lá do tempo bizantino, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, Tereza, é interessante os comentários que o Rodrigo fez. Agradeço muito, porque são muito pertinentes. E eles trazem a visão de que no mundo da propriedade intelectual existem ferramentas novas, né? A proteção de ativos digitais ou criptoativos através de certas técnicas e certos algoritmos, ela está no âmbito dessa nossa discussão e que tem relação total com propriedade intelectual. Então, isso é muito interessante, essas conexões, né? Na década de 80, quando alguns matemáticos e engenheiros da computação desenvolveram ferramentas matemáticas para resolver problemas de consenso em redes distribuídas, depois o Rodrigo vai falar um pouquinho mais sobre a diferença de redes centralizadas e redes distribuídas, se depararam com um problema de integridade, de como garantir que numa rede distribuída, que tem vários pares na rede, existe integridade desses dados. E a denominação de consenso e o problema dos generais bizantinos, para fazer referência à tua pergunta, Tereza, foi uma alegoria que esses estudiosos fizeram na década de 80 para demonstrar que espécie de problema é esse, como num campo de batalha, onde você não tem garantia de que a informação que chega até você é fidedigna, permitir que certas operações sejam certas decisões sejam tomadas partindo-se da informação que você recebeu. Então, a alegoria do problema dos generais bizantinos, ela é aplicável ao sistema cripto e existem, inclusive, patentes hoje que fazem referência a algoritmo do general bizantino no ambiente de rede, né? Para ter um consenso, né? Um acordo bizantino dentro de ambientes de rede. Então, isso passa por uma questão muito comum e muito atual nossa, que é a questão da verdade. Como você garante que uma operação no ambiente digital, relacionado a criptoativos ou criptomoedas, é verdadeira? Então, esses algoritmos, que muitas vezes são objetos de patentes, vou falar sobre algumas delas mais adiante, são algoritmos que buscam garantir que aquela operação é verdadeira ou que as mensagens trocadas são verdadeiras. Bem interessante. Então, é possível dizer que o criptoativo, ele, assim, avançando um pouco, algum ativo que uma certa empresa, uma certa instituição detém?
Exatamente. As tecnologias que são utilizadas nessas redes, elas são tais que, de um lado, garante aqueles requisitos que o Rodrigo mencionou, disponibilidade, confidencialidade, integridade, e os processos, né, na verdade, são processos, sistemas, métodos, para usar uma linguagem patentária, que garantem que cada uma dessas operações tem fidedignidade. Vamos exemplificar no caso do Bitcoin, né? É uma operação que ela é submetida a vários nós dentro de uma rede, e dentro dessa rede existem algoritmos que buscam gerar um consenso. Só que é um consenso em torno de uma verdade matemática, e não um consenso na linguagem popular, como a gente viu durante a pandemia, que existiram vários consensos que depois caíram, né? Então, no ambiente das criptomoedas, ele é um consenso relacionado a um algoritmo matemático. Existem vários, e vários deles são objetos de patentes, e que eles buscam garantir que essas operações são fidedignas. Interessante você falar sobre patentes, porque imagino eu que as criptomoedas, elas detêm hoje em dia uma tecnologia super avançada e que não deve envolver uma tecnologia, mas várias tecnologias dentro dela, como se fosse, né, um aparato com todo um background enorme envolvendo, né, várias áreas. Como é que seriam, então, as patentes envolvendo essas criptomoedas? Como seriam essas patentes envolvendo as criptomoedas? Essa é uma pergunta interessante. Para quem acompanhou e conhece um pouco mais da história do Bitcoin, isso traz uma visão um pouco mais da cronologia dessas coisas, né? Quem procurar na internet história do Bitcoin, verá que foi criada por alguém chamado Satoshi Nakamoto. Só que esse alguém nunca foi encontrado, não se sabe se essa pessoa existe, se é um ele, se é uma ela ou se é alguém. Esse é um grande enigma. O que se sabe dos investigadores desse ambiente é que foi algo em torno de 2010, 2008, né? Aqueles que analisaram o código original do Bitcoin, que é aberto, chegaram à conclusão que deveria ter sido em inglês por conta da linguagem, a grafia inglesa das palavras usadas, é uma suposição. Existe uma outra linha de discussão que, essa sim, vai de encontro à sua pergunta, Tereza, que a primeira patente que foi detectada relacionada a isso, que ela foi depositada em agosto de 2008, ela está disponível, a gente pode disponibilizar para quem quiser, né? Uma patente norte-americana, um pedido de patente que ainda não foi concedido, na verdade, né? E que tem 3 inventores, como a lei exige, e, por coincidência, esses 3 inventores foram aqueles que registraram o domínio bitcoin.org. Então, existe uma teoria de que provavelmente são esses 3, ou um desses 3, que é o tal do Satoshi Nakamoto, e quem revela isso mais proximamente é um pedido de patente que está disponível na internet. Então, e essa primeira patente, para ser um pouco mais objetivo na tua pergunta, Tereza, ela revela como funciona o sistema, como é que é a lógica de entrada de dados, geração de chaves criptográficas e garantia de que aquele conjunto de mensagens é fidedigno e preenche os requisitos que o Rodrigo mencionou. Tá ótimo. Não é a única, mais adiante a gente fala mais de outras, tá? Perfeito. Rodrigo, que bom que você conseguiu voltar aqui. Eu estava aqui Tô brigando com o Instagram aqui. Eu estava aqui conversando com o Ricardo, né? Quais foram essas primeiras patentes em criptomoedas? E ele citou o caso, como é que é o nome, Ricardo? Pode repetir? A patente Satoshi. Que alegadamente seria do Satoshi Nakamoto, que é uma pessoa inexistente ou desconhecida, né? Então existem teorias, e uma das teorias aponta para essa primeira patente que pode ser tracked down, né?
a essa tecnologia, que é um pedido depositado em 15 de agosto de 2008. Eu tenho ele aqui na minha mão. E aí, Rodrigo, nós estávamos aqui falando sobre quais são as tecnologias, então, usadas nas criptomoedas, né? E que né, conversando aqui com o Ricardo, eu imagino que não tem uma tecnologia, devem ter várias tecnologias e várias patentes para uma execução, um procedimento que deva envolver as criptomoedas. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Sim, é verdade. Na verdade, é como a gente falou, né, no início, né? As técnicas matemáticas que utilizam a criptografia aí, né? As técnicas de criptografia, né? Elas acabam dando origem a várias redes, né? Várias tecnologias, que no final das contas, como nós estamos conectados, nós precisamos estar conectados hoje o tempo todo, né? Essas tecnologias elas estão evoluindo, não mais numa tecnologia que está rodando, né, num computador, no celular. É uma tecnologia que está rodando em rede, né? O pessoal gosta de falar nuvem, mas nuvem não existe, é o computador da outra pessoa, né? A nuvem, no final das contas, é isso, é um computador de alguém, que não o seu, né? Então, na verdade, as redes que utilizam a grande rede mundial de computadores, que é a internet, né, são tecnologias que são desenvolvidas, cada uma, né, utilizando aí uma abordagem diferente, né? E o Bitcoin, ele é realmente a primeira, acaba sendo como criptomoeda mesmo, né? Ele é utilizado como criptomoeda, ele é utilizado como valor, né? Para você guardar valor, né? E ele é realmente a primeira, e ele tem o desafio de mostrar como é que a gente consegue fazer isso de forma descentralizada, né? Então, esse movimento da gente ir para a rede, né? Um movimento de rede, um movimento de compartilhamento, não é uma pessoa que decide, mas é uma rede, são vários nós que são ditos, né? E aí, por exemplo, o Bitcoin, ele nasce, aí falando um pouco mais técnico, né, com uma tecnologia que chama-se, a área técnica chama de Proof of Work, né, que é uma prova de trabalho, ou seja, tem que ter um poder computacional muito grande. O desafio são os nós competindo entre si, ou seja, os nós dessa grande rede que opera o Bitcoin, né, são os nós. O que são nós? São computadores que estão calculando ali matemática, que nem são mais computadores, são, na verdade, placas de rede de alta potência, né? Placas de vídeo de alta potência, de capacidade de computação, e eles ficam competindo entre si para ver quem resolve aquele segredo, né? Quem descobre aquele segredo que vai ter a origem do minerar. O minerar é isso. A gente pode fazer um paralelo ao ouro, né? Onde um monte de gente sai lá para tentar achar o ouro e sai cavando, competindo entre si, e aí alguém descobre lá e aquele é o prêmio. É nesse mesmo sentido que foi criado o Bitcoin, de você ter um trabalho grande a ser feito para descobrir um segredo que é um algoritmo matemático, né? E aí você cria esse valor. É difícil, não é qualquer um que vai conseguir minerar. Então é um pouco paralelo com o ouro. Só que, obviamente, essas tecnologias que também é usada no Ethereum, né, que é uma tecnologia, uma rede de blockchain que implementa algo além do Bitcoin, que é o quê? Que é a possibilidade de você executar contratos inteligentes de forma automatizada. Então, nós, seres humanos, podemos acordar, podemos fazer os nossos contratos que eles vão ser executados automaticamente utilizando uma rede blockchain descentralizada. Só que é uma tecnologia que também nasce nesse desafio matemático, nessa competição entre nós. Resultado, hoje nós temos um consumo enorme de energia, tanto na rede do blockchain do Bitcoin, quanto na rede do Ethereum, que são duas tecnologias bastante conhecidas já no mercado, né? E outras tantas que a gente pode estar conversando, que utilizam de forma mais inteligente as mesmas técnicas de criptografia, porém, em vez de algoritmos de competição, algoritmos de consenso, de cooperação entre nós, onde a gente consegue reduzir muito esse uso intensivo de energia. Ou seja, num tempo onde a gente está buscando, como sociedade, cada vez, né, realizar mais trabalho com menor energia, buscando a eficiência, nós também temos que evoluir nessas redes de criptografia, de criptoativos, né, para tecnologias também que vão ser mais eficientes. Então, quando você fala de gasto de energia,
quanto que seria, assim? Seria manter uma... Vou passar a palavra para o Ricardo, então. Isso eu posso falar porque eu fiz a conta. Ai, que delícia. Vamos a gente lá. se deu o trabalho de comparar e, assim, é um negócio bizarro, né? Hoje existe uma crítica muito severa à moeda Bitcoin por ela não ser sustentável ambientalmente. Esse consumo energético que o Rodrigo mencionou, há aqueles que dizem, eu já vi vários trabalhos publicados, científicos, dizendo o seguinte: hoje a operação do Bitcoin no mundo equivale à energia de um país inteiro como a Itália ou a Suécia. Então, é muita energia consumida para dar face a esse poder de processamento das placas usando os algoritmos que são competitivos, ou seja, menos inteligentes. Então, aí para quem é da área de patentes, enxerga aí uma oportunidade, porque isso é um problema técnico a ser resolvido. E como é que resolve esse problema técnico? Com abordagens metodológicas diferentes, que são processos, sistemas, né? Que em última instância também são algoritmos, né? E que, mas não apenas algoritmos, tá? E que promovem chegar ao mesmo resultado de disponibilidade, confidencialidade, integridade, que são os requisitos para esse tipo de ativo poder ser chamado de um criptoativo, né? Operar. E essas tecnologias consomem substancialmente menos energia. Então, por exemplo, o XRP Ledger, que é uma tecnologia conhecida, sobre a qual eu separei aqui várias patentes com nomes muito interessantes, né? Comparativamente ao Bitcoin, uma transação em XRP consome 88 mil vezes menos energia do que o Bitcoin. E comparado com Ethereum, é algo como 5 mil vezes menos. Então, assim, as dimensões são tão gigantescas em termos de consumo energético daquelas primeiras tecnologias, que talvez por isso sejam as mais famosas, mas elas têm problemas de sustentabilidade, de continuidade. Se a operação econômica relevante do planeta migrasse para o Bitcoin, ia faltar luz. E aí... E eu acho... Eu vou fazer a pergunta aqui da Silvia Camargo, e aí, Rodrigo, então se você puder responder aqui, ela está perguntando, mas como é que é medido esse gasto, como é medido esse gasto de energia, né? E Yuri, eu vou segurar a sua pergunta assim que o Rodrigo responder essa. Vai lá, Vamos lá. Perfeito. Na verdade, como eu vi a pergunta do Yuri, eu ia até responder, mas vamos começar pela pergunta da Silvia, né? Então, a medição, ela envolve você utilizando medidores de energia elétrica, semelhantes àqueles que medem a energia do nosso consumo, da nossa residência, né, por exemplo. Né? E isso é colocado, hoje não mais nas máquinas, né, porque o Bitcoin, como ele começou, que era você colocar num computador na sua casa, cada um pode minerar, isso acabou. Hoje o mercado é dominado pelas grandes fazendas de mineração, são empresas... Por isso que até o aspecto da descentralização do Bitcoin hoje ainda já recebe muitas críticas, porque hoje são grupos econômicos muito poderosos que se aglomeram em fazendas, são grandes parques que vão minerar aquilo ali, então basta você medir... por exemplo, a energia dessas grandes fazendas de mineração de Bitcoin, a conta é essa, é você medir aquela quantidade de energia, você vê naquele mês, por exemplo, ou no ano, a quantidade de transações que aconteceram dentro da rede Bitcoin, e você vai dividir a quantidade de energia pela quantidade de transações, você vai ver X energia por transação. É muito simples, né? Então, hoje você não tem mais aquela pessoa que tem computador, não, acabou. Isso aí você tem as grandes fazendas. Então, você medindo a energia, você chega nisso de forma comparativa com as outras redes, né? Ou seja, você vai medir a energia dos nós, que são aqueles nós que operam a rede, e você vai dividir
pelo número de transações, e você vai ter uma métrica que você pode comparar tecnologias. E o que eu posso complementar aí, Tereza, é que assim, uma dessas grandes fazendas, que na verdade tem uma cara de shopping center cheia de placa de processamento dentro, tá? Essa é a fazenda. Uma delas fica no Canadá, ela tem um acordo com a Companhia de Energia do Canadá para operar num momento que o restante do país consome menos, para você ter uma ideia. Então, são números muito grandes mesmo. E aí, então, eu acho que a gente pode fazer aqui um gancho, né, com a pergunta do Yuri. Hoje podemos minerar a partir de fontes renováveis? Isso é possível? Verdade. Obviamente, vamos lá, o Bitcoin tem o seu valor, tá? O objetivo aqui dessa live não é criticar o Bitcoin. Na verdade, o objetivo é a gente conhecer as tecnologias, as oportunidades de patentes, né? E as oportunidades de evolução. Nós temos, como sociedade, a obrigação de evoluir. O Bitcoin tem o seu valor, sempre terá. A gente não sabe, o destino, né, tá aí para os empreendedores, né, para aqueles que querem inovar. Inclusive, em cima de uma tecnologia que nasceu, tem seu pioneirismo, tem todo o seu papel importante nessa quebra de paradigma da forma como a nossa sociedade enxerga o dinheiro, como é que nós transacionamos. Né? O Bitcoin ele permite coisas que não permitiam no passado. Eu consigo transmitir dinheiro de um ponto do planeta a outro, como eu transfiro informação num clicar de dedos. Tudo bem, o Bitcoin não é tão num clicar de dedos, tem lá meia hora ou um pouco mais de tempo para a transação concluir, mas, por exemplo, tecnologias como XRP Ledger e outras tantas aí, temos aí enfim, tem várias aí, não vou ficar nominando uma a uma, mas são tecnologias que a transferência é em segundos. Quando que a gente ia imaginar isso? Né? Transferência entre países? Isso é uma quebra de paradigma muito legal e é por isso que a gente está conversando. Mas, assim, esse argumento que o Yuri até colocou é muito utilizado pelos defensores do Bitcoin no sentido que acham que está sendo atacado. Não, a gente está buscando melhorias de tecnologia. Sim, muitas plantas geram por meio de renovável. Mas, assim, seria equivalente, meio grosseira a comparação, mas imagina se eu passo a deixar meu ar-condicionado da minha casa ligado, sem precisar, porque eu tenho solar no meu teto. Então, eu vou gastar. Isso vai na contramão da eficiência energética. Né? Nós temos que sim, buscar fontes renováveis, é bacana. Então, quando uma mineradora de Bitcoin ela usa fonte renovável, é legal, mas a gente tem que entender que existem tecnologias que vão ter um desempenho energético muito superior. E por que não buscá-las? Exatamente. E por que não desenvolver tecnologias em cima dessas redes que são mais eficientes e que são mais ambientalmente amigas do meio ambiente, environmental friendly, vamos falar assim, né? Com low carbon, que é tudo isso que a gente está discutindo e buscando como sociedade, de minimizar o nosso impacto. Então, ele fazendo o renovável é bacana, mas a gente pode melhorar. E aí está o espaço das patentes, né, Tereza? E é isso que eu ia te perguntar agora. Você tem conhecimento assim, de empresas que buscam essa solução, né? Como o Rodrigo aqui falou, hoje as criptomoedas estão na contramão da energia sustentável, que é o que se vê as empresas buscando carros que podem ser recarregados, né? Economizar o consumo de energia ao mesmo tempo. Mas, assim, fontes renováveis de energia, né? O uso do sistema solar, né? Para levar energia até a casa das pessoas. Você vê esse movimento de pessoas, até mesmo utilizando as criptomoedas para fazer esse caminho reverso? Sim, Tereza, essa é interessante essa pergunta, porque a gente vê esse tema na área de patentes, ele é bastante novo, né? De um lado, as primeiras patentes detectadas de 2008, 2010, e de outro lado, a gente vê uma atividade muito intensa agora, 2020, 21, 22, 19, as patentes nessa área de criptoativos são todas muito novas ainda, algumas já concedidas, inclusive, interessante, algumas delas com títulos muito peculiares, né? Aqui, por exemplo, roteamento obscurecido. Como é que eu faço roteamento de informação obscurecido para garantir criptografia, né? Oráculos aleatórios em redes
abertas, né? Encontrando o caminho através de saltos aleatórios, coisas desse tipo, né? Isso são temas, particularmente da turma da engenharia da computação, que encontra formas de diminuir o consumo de energia ou tornar mais eficientes os processos de garantir que as tecnologias que garantem a criptografia e a integridade dos ativos digitais aconteçam no ambiente de rede, né? Então, esse é um caminho tecnológico. Tem um outro caminho tecnológico que é passível de patente, que foi objeto de uma das perguntas aí também, que eu separei, que foi do Coinbase, que é a interface com o usuário. Patentes relacionadas a digital wallets para eu poder gerenciar meus ativos digitais no meu aplicativo. Lembrando que somos seres humanos, né, naturalmente resistentes à inovação, embora possamos gostar dela, temos dificuldades cognitivas em abraçar tecnologias novas, e aí tem um caminho muito grande de desenvolvedores que criam, desenvolvem, aperfeiçoam amigabilidade para o usuário humano limitado, como nós todos, né? Então, as patentes da Coinbase, por exemplo, vão por esse sentido, a interação com o usuário. As patentes da Ripple, por exemplo, todas muito recentes, elas vão mais no core de processamento e eficiência, né? E tem ainda uma outra questão, que é uma das iniciativas que está sendo liderada pelo Rodrigo, que são plataformas de recompensa de atitudes sustentáveis, usando tecnologia de criptomoeda, e que também são tecnologias patenteáveis em si, e utilizam esses sistemas de contratos, smart contracts, que são usados no ambiente de blockchain, porém, com tecnologia de consenso e não de competição para eficiência energética, porque o objetivo é justamente promover um ambiente mais sustentável para todos. Então, é quase que um uso endógeno do sistema dos criptoativos para a promoção da recuperação ambiental. E aí eu deixaria para o Rodrigo falar um pouquinho sobre o Things Go Online nesse contexto. É verdade. E antes de falar do Things Go Online, pessoal, isso que o Ricardo falou é muito importante. Existe uma gama de oportunidades de inovação nessa área. Quando a gente fala de criptoativos, a gente pode imaginar o ativo, como a gente falou, informação. Aquela informação é aquele valor que a gente pode trazer, né, de qualquer área para dentro do blockchain, para dentro da rede, para a gente usufruir desses atributos que a criptografia consegue proteger, né? Que a gente está falando confidencialidade, integridade, disponibilidade, né? De forma compartilhada a nível global. Então, qualquer negócio que nasce em blockchain, ele nasce a nível global. Um outro tema que eu até sugiro para a gente estar chamando aí em lives futuras, que chama está nascendo por conta dessa tecnologia as organizações autônomas descentralizadas, que em inglês é DAO, Decentralized Autonomous Organizations. Então, são formas de se organizar, de negócios serem organizados a nível mundial, a nível global, de forma descentralizada e autônoma, utilizando todos esses mecanismos de criptografia de smart contracts. Tá? Então, o sujeito dentro da sua casa, dentro da nossa insignificância, né, nós conseguimos, em rede, atuar de forma global, compartilhada, tendo a nossa voz, tendo, né, e daí que nasce, desse ambiente que nasce o projeto Things Go Online. Né? O projeto Things Go Online é uma cooperação de várias empresas com expertises diferentes, que pensavam coisas complementares, desenvolvendo tecnologias complementares, protegidas por patentes, né, ao longo de tempos, que vislumbramos o quê? Por meio da patente lá, do conceito de conservômetro, de conservometria, que o Ricardo depois pode explicar muito bem, que é inclusive a ideia dele, né, de escritório aí, como é que a gente consegue, né, criar um sistema de recompensa por atitude de projetos sustentáveis a nível global, aonde eu democratize o acesso a esse sistema para aquele cidadão do interior
né, de um país, por exemplo, lá da África, que ele instalou um sistema fotovoltaico na pequena propriedade dele. Como é que a gente bonifica, como é que eu beneficio, como é que eu recompenso esse cidadão, esse indivíduo que, por iniciativa própria, né, fazendo lá a sua análise técnica e econômica de retorno e de impacto ambiental, porque a sustentabilidade ela tem que ter o tripé economicamente viável, ambientalmente correto, socialmente justo e culturalmente aceito, né? Então, como é que a gente insere, como é que a gente democratiza esse processo de recompensar, de bonificar, de premiar aquelas pessoas que estão, né, tendo atitudes de projetos de recuperação ambiental? E aí a gente abre o mundo, porque a gente não está falando mais só de créditos de carbono. Nós estamos falando de recuperação ambiental, de lagos e lagoas, o Ricardo pode falar muito bem disso também. Enfim, a gente está falando de energia renovável, a gente está falando do próprio crédito de carbono, por que não, de redução da pegada. E aí que nasce, ele nasce dentro de um ambiente de blockchain, de rede, de tokenização e de medição. Então, nós temos um processo, né, que está patenteado de medição de grandezas reais que estão atreladas com métricas de fato sustentáveis, né, de conservação de energia, de recuperação ambiental. Então, aquela informação que a gente extrai da coisa física, do real, do que está acontecendo ali de impacto, ela vai para o blockchain e a partir daí a gente cria um sistema de pontos globais semelhante ao cashback que a gente tem no nosso cartão de crédito, né? Que quanto mais a gente gasta, mais a gente ganha crédito. Aqui é o seguinte, quanto mais a gente conserva, mais a gente give back. E aí eu deixo para o Ricardo o gancho aí do give back e da conservometria aí. É bem interessante, Tereza, a pergunta, e obrigado, Rodrigo. A gente está acabando já o nosso tempo, né? Então, assim, o que eu gostaria de dizer, né? Estamos diante de uma espécie de tecnologia que, como qualquer outra tecnologia, é passível de patente, mas que ela tem certas peculiaridades. Primeiro, ela opera num ambiente muito mais intangível do que os convencionais. Então, para os especialistas de propriedade intelectual, a intangibilidade está se radicalizando, vamos dizer assim. Então, estudar patentes em criptomoedas é um desafio interessante porque os próprios termos usados nas patentes são altamente abstratos, porque são concepções matemáticas tornadas processos reais em ambientes computacionais, muitas vezes com interfaces físicas com sistemas de medição, como o Rodrigo acabou de falar. E, de outro lado, ele traz não só um proxy do que é um sistema de registro, porque é um sistema de registro, a essência do blockchain é registrar de forma imutável e, vamos dizer assim, consensual, né? Você ele é próximo do conceito de fé pública já, né? Embora não seja, né? Mas é uma crença de consenso e você consegue rastrear e dali para frente garantir que aquilo não foi adulterado. Tem uma outra discussão que provavelmente você já teve em live, alterar mais, Tereza, a questão dos NFTs, que são novas formas de proteger ativos imateriais, mas as criptomoedas, ou os criptoativos de maneira geral, são também ativos intangíveis que receberam uma proteção por uma tecnologia e que ela tem um proxy conceitual, ela é próxima conceitualmente ao sistema, ao arcabouço da propriedade intelectual. Tem uma diferença muito grande, que é a palavra que o Rodrigo usou, que é a democratização. A instantaneidade e a velocidade de disseminação faz com que esses sistemas eles sejam cada vez mais usados. E é por essa razão que você vê pessoas usando esta abordagem, e agora eu falo de NFT, para certos absurdos. Não sei se vocês viram essa semana, tem um sujeito que explodiu um Lamborghini e fez NFT dos seus pedaços para vender. Eu não vi porque... a questão do NFT, Ricardo, bom você ter tocado nesse assunto, que foi até uma pergunta do Daniel, um pouco mais para cima, mas até aproveitando, nós fizemos uma live em novembro, outubro, com a sócia Simone Vilaça sobre NFTs.
Sim. né? Então, quem tiver curiosidade, tá lá nos stories, lá no feed da página do rvn.pi. Fiquem à vontade lá para explorar o nosso conteúdo, mandar sugestões de lives. E o NFT realmente tá nessa área, porque nada mais é que um token também, né? Um código que te promove uma imagem que só você vai ter acesso a ela e, né, imagino que mais ninguém, né, Rodrigo? Porque quebrar esse código não é, imagino eu que não seja tão simples. Mas, enfim, eu acho que esse tema daria várias lives, então deixo aberto de novo o convite para o Ricardo está aqui do meu lado, mas o Rodrigo, né, sempre voltar aqui, sempre que tiver um tema novo, quiser explorar, estamos abertos. Sempre ao nosso lado. Também está ao nosso lado. E então eu agradeço a participação de todos, espero que tenham gostado da nossa live. E mês que vem já temos outra live aqui preparada já com a doutora Sandra Volasco para falarmos sobre marcas. Esperamos vocês. Até lá. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tereza. Saudações obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Ricardo. Mas tem que salvar, né? Não, vai aparecer depois. Aqui. Eu só vou esperar. Tereza? Tereza? Não quero apertar ainda. Mas não é cancelar não. A gente quer encerrar agora. Daí aparece em compartilhar.